Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Voz da Sabedoria. Você que já está chegando aí, hoje o nosso programa trouxe uma convidada para lá de especial, aonde nós vamos estar falando aqui um tema bem pertinente, esclarecedor, porque é um tema, principalmente quando se traz para o meio da religiosidade, as pessoas costumam atrair como práticas místicas, ocultas. E hoje a nossa convidada, ela tem uma vasta bagagem de conhecimento, é uma pessoa que já é formada em teologia. Então, assim, ela entende do que ela vai estar falando aqui. Hoje vamos falar sobre alguma forma de terapia, né? Uma forma muito eficaz, que é a prática da constelação. Então, se prepare aí. Já ativa o sininho, se inscreve no canal para você que não é inscrito, compartilha esse link aí nos grupos do WhatsApp, em todos, sem exceção, porque nós só estamos apenas começando. Adelita, minha querida. Exatamente. E aí, você já foi constelada? Você já ouviu falar essa palavra? Que essa semana, inclusive, uma amiga perguntando para mim, né? Você conhece? Você sabe o que é constelação? Do que se trata? Você tem receio sobre isso? Ou você é uma pessoa, né, com a cabeça totalmente diferenciada, que já está sabendo essas coisas? E o provérbio de hoje o provérbio é o 27. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, vamos saber o que tem a ver essa palavra com a constelação, sobre todas essas histórias que nós vamos viver aqui hoje. E sobre as bem-aventuranças. Olha o que Salomão ele traz para nossas vidas. Então, para que eu seja bem-aventurado lá na frente, eu preciso olhar para algumas questões, para alguns padrões. E já aqui apresentando a nossa convidada, que eu não vou dar spoiler de padrões, de vida longa, de honra, nada. Ela vai estar trazendo aqui. Ediana Nascimento, hoje está aqui conosco. Ela é terapeuta, coach, formada em teologia. Ela também hoje utiliza a ferramenta da constelação como terapeuta consteladora. E ela vai aqui estar se apresentando, falando aqui o que foi que levou ela a se empenhar, se teve alguma dor, foi movida por uma dor ou não. O espaço é todo seu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito grata e muito feliz por estar aqui. Eu tenho certeza que foi preparado no céu esse momento hoje para nós. E eu vou resumir aqui um pouquinho da minha história. Sim, comecei com a dor. Eu acredito que o conflito que nos move, né? A dor é necessária para a gente crescer, porém, essa dor não precisa transformar em sofrimento, né? Mas, como eu contei aqui um pouquinho, em 2019 foi a minha caminhada mais firme, porque eu já havia conhecimento, já tinha conhecimento, mas eu não tinha a prática, né? Eu não praticava aquilo ali como estilo de vida. E eu adoeci em 2019, eu tive depressão, enfim, eu fiquei ali, eu brinco que eu saí do caixão porque eu ficava só no quarto, não tinha força, e eu não aceitava. Então, eu era uma pessoa que tinha realmente uma limitação na minha mente, porque eu acreditava que quem tem Deus não podia adoecer com depressão, essas coisas que a gente às vezes ouve falar, até que esse dia que eu vivi isso e eu identifiquei tudo mais. Então, nessa época, eu comecei a mergulhar mesmo no desenvolvimento em várias questões, descobri algumas coisas, né, sobre mim e vim caminhando até chegar a essa ferramenta. Essa ferramenta, para mim, foi assim... como é que eu posso dizer? A cereja do bolo. É o que faz a gente fechar a conta. De quem caminha muito nesse desenvolvimento, descobrindo algumas coisas, por que aconteceu isso, a gente lembra, a gente, né, vai tratando, mas parece que fica algo meio que aberto, que a gente ainda não entende. Comigo foi assim, né? Eu posso falar de mim. E quando eu vim conhecendo a constelação, também com muitas dificuldades, porque eu achava que era algo místico, e um certo dia... Deus falou no meu coração assim, por que você está com medo, minha filha? Você tem o Espírito Santo, ele vai te mostrar, você não vai ficar enganada. E, de fato, eu falei, é verdade. Né? Paulo não diz que ele pegava o que era bom e colocava para fora aquilo que não prestava? Eu falei, não tem isso. E quando eu fui lá, para minha surpresa, eu descobria como se tivesse escortinado, assim. Eu vi aquilo tudo como...
quem herdará o reino dos céus? Quem for igual a uma criança. E a criança, ela aceita o pai e a mãe como é. A criança, ela não julga. Então, assim, é esse lugar que a gente tem que estar. Então, iniciando ali, por que eu falo que eu uso muito como uma ferramenta? Porque é uma base da vida, uma base de você acessar a vida abundante que Cristo nos deu. Porque Ele veio para nos dar vida e nos deu. Mas por que nem todo mundo acessa? A maioria está presa nesse lugar de que quando a gente fica um pouquinho maior, né, numa certa idade, a gente começa a olhar para o pai e para a mãe e, às vezes, vivendo numa família disfuncional, não sei você que está me ouvindo, né, mas eu vivi nesse lar que, às vezes, ali os adultos têm algumas questões e eles não conseguem resolver. Então, às vezes, tem ali o vício, né? Muitas crianças veem, então. E aí, eu fiquei assim, gente, então, agora eu vou aprender a aceitar, né, essa mãe, esse pai, do jeito que são. E eles não vão mudar, eles foram o melhor que puderam. E isso foi assim, como que eu posso dizer? Enchendo meu coração, sabe? E eu falei, agora é hora de fazer acontecer. Por isso que eu falo com você que é uma ferramenta maravilhosa, aonde você vai descobrir o que você não enxerga. É como se fosse fazer uma faxina na casa, sabe? Limpar ali debaixo do tapete. Tudo ali, na hora desse momento que é feito, você vai descobrir o que você não vê. E, a partir de você descobrir aquilo, você vai conseguir ter uma ação diferente. E vai precisar ter eu sinto muito, vai precisar, né? Eu sinto muito que a gente fala na constelação, é o perdão. Então, vai acontecer muitas coisas, mas eu já vou aqui falar o spoiler do final, como se fecha essa conta. Porque chega de falar, a gente entende, a gente identifica, a gente só precisa de, depois que aceitá-los, entender que não vai passar de novo. Não quer dizer que vai acontecer de novo. Você vai soltar. Você vai parar de resistir. Porque quando você resiste, é como se fosse uma barreira. Então, aquilo se torna mais forte. Quando você aceita, e aí não é fazer que o errado fique certo, tá? Porque tem pessoas que falam, não, mas aí fica muito fácil. Você não sabe o que eu vivi. Não é sobre fazer aquilo que é errado se tornar certo. É sobre aceitar como foi. E aquela criança ou adolescente, a gente usa a metáfora da criança interior, mas pode ser qualquer idade. Daquele fato real, verdadeiro, que você viveu, você vai ali e resgata você mesmo. Então, é sobre isso. Então, esses 3 passos é a base. E é o que eu uso na questão de todos os atendimentos e acompanhamentos, que hoje eu entendi que é necessário, além da constelação, um acompanhamento ali. Pelo menos de umas 5 sessões ali, para a pessoa conseguir ver mais um pouquinho dos padrões, do ponto cego dela, e ela conseguir andar sozinha. Entendi, que lindo. Eu sou terapeuta psicanalista, né? Sim. E na análise fala muito sobre isso que você está falando. Pai, né? Honrar pai, honrar mãe. Mas o que é para você mesmo, na prática, honrar toda essa história, sem repetir essas dores desses traumas? Honrar pai e mãe. Dessas crenças, dessas limitações. Como que é na prática mesmo? Porque... Sim, sim. Muito boa essa pergunta. Eu acreditava há muitos anos, eu não sei se a maioria também acredita assim, que honrar pai e mãe é fazer o que eles falam. Então, eu fui essa filha boazinha, fazia tudo, e já casada, eu casei com 16 anos. Eu com 16, marido com 18, vou fazer 36 anos de casada agora em janeiro. Então, assim, eu sempre vim nesse lugar, eu não era uma filha que respondia meu pai nem minha mãe, eu sempre... entendia que honrar era isso, era respeitar e fazer tudo que eles queriam. Só que honrar pai e mãe é exatamente aceitar eles como são. Porque os pais, eles são humanos, eles não sabem sobre tudo, né? Então, quando eu percebi isso, e eu fui entendendo, e eu fui abrindo mão do checklist do pai perfeito, enfim, né? Que eu gostaria, quando a gente quer que fosse diferente, né? Igual eu falei, a gente pede força, e eu ficava nisso. Eu queria que meu pai e minha mãe desse certo, eu me colocava maior. A primeira vez que eu me coloquei maior que meu pai e minha mãe foi numa discussão dos dois. Eu muito novinha ainda, e o Espírito Santo me trouxe essa lembrança. Então, eu me coloquei na frente, literalmente, da minha mãe e do meu pai, para tentar proteger minha mãe de alguma coisa que ia acontecer ali, que eu não sabia muito bem, que às vezes eu escutava ela chorando, e o meu pai que chegou e ele tinha bebido. Então, assim, naquele momento, tentando... Eu gosto de falar isso porque é por amor que a gente sai desse papel. Quando eu fui entendendo, e aí te respondendo a sua pergunta, eu entendi que honrar pai e mãe, aceitar eles como são, e isso, para mim, foi libertador.
Por quê? Porque eu estava num papel ali com vários tempos de casado, no lugar de esposa do meu pai, eu brinco assim, fazendo tudo para ele. Ele morava comigo, ele fazia o que ele queria lá em casa, no sentido de coisas básicas mesmo. E meu marido, eu só falava, não, é meu pai, não, deixa meu pai, ele é idoso, deixa ele. Só que, na verdade, quando a gente deixa pai e mãe e vai constituir uma nova família, então, quer dizer, aquele lugar, né, que era do meu esposo. E aí, quando eu olhei isso, eu tive uma conversa franca, que eu ensino sobre a conversa franca, com o meu pai, sabe, em vida. Meu pai faleceu em agosto do ano passado, Dia dos Pais. Mas antes disso, eu tive essa conversa. A minha vida transformou a partir de entender essa base que eu falei com vocês e praticar de verdade. Não foi fácil. Colocou cada coisa no seu lugar, Sim, né? conversei. As pessoas no lugar certo. Chorei muito, falei com ele, falei, pai, por amor eu errei. Ele havia separado da minha mãe, né? Já teve ali morou com algumas pessoas. E aí, nessa época, eu lembro, quando eu chamei ele para morar comigo, ele estava morando com uma pessoa e ela tinha um filho que tinha um vício, né? Na época, perigoso. E lá, né, tomado pelo vício, ele tentou esfaquear meu pai. Nossa, Deus, quando eu soube disso, o senhor não precisa ficar aí, o senhor vem para cá. Então, parece que eu estava fazendo certo, mas não era o meu lugar fazer aquilo. E o que faria diferente? Ele. Hã? E o que faria diferente? O que faria diferente é eu acreditar que ele é maior que eu, que ele dava conta que aquilo era a escolha dele, que eu não ia salvar meu pai daquela situação. Eu não tinha que me meter naquele relacionamento que ele tinha. Então, de alguma forma, a gente faz por amor, eu sei que tudo vai do jeito que tem que ser, mas eu acredito, e quando eu conversei com ele, eu falei, talvez o senhor estaria melhor. Por quê? Porque, de alguma forma, quando ele tinha qualquer probleminha, ele ia lá para casa de novo, porque ele tinha um lugar, era confortável, né? E são detalhes, gente, assim, é uma coisa bem profunda, sabe? Até para a gente poder falar, mas é essa questão. Então, quando eu entendi isso, eu conversei, aí minha vida fez assim, minha vida financeira, porque eu vivi em dívidas, em problemas financeiros, porque eu não sabia, mas essa criança dentro de mim queria a aprovação deles, né? E, de certa forma, cada um tem um modo de ser, de pensar, e eu nunca seria suficiente, nem sou, até hoje. Minha mãe, eu brinco, eu não sou, eu sei que eu não sou, mas está tudo bem. Então, eu buscando isso, eu acabava me atrapalhando a minha vida. Eu não vivia a minha própria vida. Eu vivia em função deles, eu achava que honrar era isso. Quando eu aprendi que não, foi libertador. Então, eu comecei a aceitar, e aí eles falavam as mesmas coisas comigo, mas tudo bem, que eles têm o direito de pensar do jeito deles, né? Eles foram criados em outra geração, e a gente sabe que quantas mulheres solteiras, né, principalmente as mulheres, nem casavam para poder cuidar dos pais idosos, achando que isso era honra. Então, assim, eles também têm um conhecimento diferente. Então, é injusto até a gente querer que eles pensem, né? Uma coisa que eu descobri agora, e meu pai muito mais, né, com mais idade, então eu falei, não espero que o senhor me entenda. Eu só vou colocar aqui o que, de fato, eu estava fora e que, a partir de hoje, eu não vou mais sair do meu lugar. E eu vejo o senhor grande e forte. E ele, idoso ainda, ele falava, não, mas... Tipo assim, ele não entendia. Ele achava que ele precisava de mim, né? E eu falei, não, o senhor não precisa. E foi bom, porque aí ele pôde viver aquilo, depois ali um tempo, né? Voltou, aí é uma história longa, mas... Até hoje, sabe? Minha mãe às vezes fala assim, nossa, filha, mas eu perdi minha melhor amiga. Eu falo, não, a senhora não perdeu a melhor amiga, porque eu sou sua filha. Na constelação, você coloca o pai e a mãe como eles são maiores que você, né? Sim, assim? no lugar deles. Igual minha mãe, ela sempre quis que eu fosse amiguinha dela. Então, desde muito nova, ela me contava tudo sobre a vida dela. E isso não é um lugar para um filho, entende? É o lugar de, filho é filho. Então, assim, os adultos estão ali protegendo uma criança. Mas eu entendo também que ela sempre quis, né, ser olhada e vista e também quis ser amiga. Então, ela fez comigo. A gente sempre faz o que a gente... É amor, gente. A gente sabe que a lei mais forte da constelação, você também sabe, é o amor. Então, não é por mal, de maneira nenhuma. É um fio mesmo ali, invisível, do amor que nos une. Então, a gente vai errar, mas vai errar por amor. Só que se a gente está ali com pouco resultado, né? É essa que é a minha chamada. Você esforça. Você tem muito conhecimento, disposição e pouco resultado. Existe uma espera ali. E é uma espera nessa relação que começou muito antes,
de você, às vezes, estar adulta, de estar casada, ou vice-versa, seja o homem, seja a mulher. Então, é olhar para isso e se resgatar ali, aceitar os pais que vai... Isso, gente, é assim, parece tão simples. Lindo, né? Mas é só isso mesmo. Por quê? Não tem explicação. Por exemplo, como que você explica? Meu marido tinha 9 meses que não conseguia fechar um trabalho. 9 meses. E aí a gente fez esse movimento e, no mesmo dia, alguém ligou. Sem anúncio, sem nada. Daqui a pouco outro liga. Nunca mais ele ficou sem trabalho. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu tive essa conversa franca com meu pai. Então, assim, é um resultado aqui no físico que você fala, poxa. Então, é sobre estar agarrado ali, sabe? Nesse sistema ali. Então, assim, eu convido todos mesmo a experimentar e fazer e ver como é. Lógico que cada um tem que procurar. Eu acredito nisso, alguém que você acredita, que tem a mesma frequência ou a mesma fé, porque isso é importante, que na hora, né, dá resultado para todo mundo, dá. Já atendi mais de 250 pessoas, indiferente de credo, religião, cor e tudo. Só que quanto mais entrega, mais resultado tem. E algo bem interessante é que o livro de Provérbios, o capítulo 20, dos 5 e os 6, o Senhor, quando estava ali falando com o povo, ele fala, que visitará a iniquidade dos pais no filho da quarta até a terceira, quarta geração. Eu quero que você traga um pouco essa questão sobre ancestralidade. É algo que, assim, as pessoas muitas vezes acham que falar de ancestralidade, nós estamos mexendo ali com o espiritismo, com reencarnação, tem toda essa questão. Eu quero que você fale um pouco, até mesmo trazendo essa base, que é uma base na qual nós usamos para quando se fala de constelação. Não, aqui nós temos uma base bíblica. Então, eu quero que você fale um pouquinho, até mesmo para as pessoas que têm essa resistência, que precisam dessa forma de terapia, de fazer esse arranjo, mas tem essa resistência. Isso. Eu acho tão interessante que o livro de Mateus começa como? O primeiro capítulo de Mateus fala de toda a genealogia. Isso. E muitas vezes eu falo, mas para que isso aqui, esse nome desse tanto de gente aqui? Não estou interessada nisso. Mas é ali a chave que nós estamos falando. E você acabou de falar algo que, né, assim, no mundo cristão, nós tratamos como maldição hereditária, e que a ciência fala que é repetição de padrões. Então, muda o nome, mas é a mesma coisa. Como eu quebro a maldição? Ou como eu quebro também a repetição de padrão? Fazendo diferente, perdoando, aceitando, né, que é todo esse processo que eu falei, e depois identificando o que você faz que está repetindo a sua ação. Porque primeiro foi a ação do pai, mas depois vai ser a sua. Até então você não tinha consciência, mas aí você vai ter a consciência. E aí ninguém vai fazer por você diferente. Você vai precisar fazer diferente. Então, por isso que é um conjunto. Você quebra ali no mundo espiritual, você quebra essa maldição, você entende, você aceita. A gente usa umas falas, sabe, no atendimento, para a pessoa ela repetir. Essa frase ela é totalmente sistêmica, ela é totalmente proposital mesmo, para a pessoa poder entender. Mas depois ela tem realmente que agir. E é interessante que a palavra fala da maldição, mas fala também que a bênção do Senhor, ela vai para muito mais. Então, assim, a gente aceita, a gente traz essa memória, é trazer uma memória. Tá? Não é uma manifestação de espíritos que morreram, não é nada disso. É trazer a memória. Aquela questão, aquele avô que não foi aceito, que você ali entende que se não fosse o avô não teria o pai, que se não fosse o pai você não estaria aqui. Então, é uma questão realmente muito de Deus. Eu gosto de falar assim, né? Vou falar bem da linguagem, né? do cristão. Então, assim, é muito de Deus mesmo e, assim, cada vez, gente, eu agradeço por ter ouvido, sabe, e feito, porque talvez eu nem estaria aqui hoje. Vale muito a pena. E algo bem interessante também, trazendo aqui nessa questão, hoje a epigenética já consegue nos provar, a neurociência trazendo ali que na nossa formação do nosso genótipo ali, do DNA, existe uma camada envolvida por memórias de traumas, de dores que nós estamos honrando inconscientemente. O que você tem a dizer? Principalmente nós mulheres que costumamos repetir, viver a vida da nossa mãe, as experiências. E
essa questão da repetição, como você falou, né? Nós não herdamos só a nossa genética, a gente herda o quê? As memórias. E a nossa alma não tem idade. Então, é por isso que é tão, assim, latente. Eu só não lembro, às vezes, no meu cérebro, mas a minha alma, ela estava ali, ela sentiu. Então, é como se vibrasse, né, dali na sua vida aqui. Me fala de novo o restante da pergunta, que eu... Então, assim, trazendo para nossa vivência, repetir a vida da mãe. Então, assim, a a mãe... lei. Eu lembrei. É porque é a lei da lealdade. Eu não falei que é tudo por amor. Então, é uma lei da lealdade inconsciente que você... Eu gosto muito de usar uma metáfora da mochila, que também é um movimento que eu faço, né? Que é assim, ó, você traz a história da sua mãe para você, porque, na verdade, até 2 anos de vida, a gente mistura até o nosso próprio corpo com o da mãe. Você vê que a criancinha muito novinha, ela quer ficar só com a mãe. Mas que ela prefere a mãe? Que ela está ali, ela foi gerada dentro do ventre da mãe, então ela tem essa questão de sentir que ela e a mãe são uma pessoa só. E durante a vida, a gente, ainda mais a mulher, igual você falou, a gente traz essas dores da mãe muito maiores até do que foram. E a gente carrega aquilo. E a gente fica assim, nossa, mas e minha mãe? Né? É como se... São 2 formas de sair, tá? Do padrão, do seu lugar. Às vezes querendo mudar ou querendo salvar. Então, você, às vezes, é uma boa filha e olha assim, fala, mas minha mãe sofreu demais. Mas a minha mãe não sei o quê. E aí você começa a sair do seu papel, mas no sentido de querer salvar a mãe. Achando que ela sofreu demais, que agora você tem que comprar uma casa para essa mãe, agora você não pode viajar sozinho com seu marido, porque sua mãe não pôde viajar. Só que você nem perguntou, você nem sabe, você não viveu, foi uma história dela. Então, você precisa quê? Entregar a história da mãe para ela, com amor e respeito e honra. Mas você entender que tudo que ela viveu, ninguém vai ter lutas além da força, não é? A Bíblia não fala isso? Inclusive, nós não vamos ter provações que nós não possamos resistir. Então, a história da mãe é uma história, a sua história é outra história. E aí você precisa soltar isso. Todo o movimento que eu faço, sabe, ele é bem, assim, consciente. Porque eu falo que nós somos a criação mais excelente de Deus na Terra e o que nos difere dos animais é o raciocínio. Então, nós também precisamos de olhar isso, às vezes, tirar um pouquinho da emoção e olhar para os fatos e ter uma lógica. Até a fé, por mais que a gente vai viver o impossível, a gente acredita nisso, a gente vive mesmo, mas precisa ter algo lógico, por causa da inteligência que Deus nos deu, que é muito grande. Então, nós somos o ser mais completo. Então, tem hora que eu tenho que usar o emocional, para quem é muito racional, aí tem que dar uma olhadinha para poder conseguir entrar, porque vai ser um equilíbrio, né? Da mente, do sentimento e ali da ação. Então, eu preciso de colocar isso aí para funcionar. Por causa disso que muitas pessoas fazem e não têm resultado. Então, a gente precisa de ter essa sensibilidade. Mas eu falo que com a força e a ajuda do Espírito Santo, todo mundo consegue. Né? Eu não acredito na autossuficiência, gente. Assim, eu tenho que falar de mim. Eu não acredito na autossuficiência. Eu sou Deus. Não, eu acredito numa autoconfiança que eu adquiri fazendo isso, vivendo um milagre, né? Sendo esse milagre hoje. Então, é uma autoconfiança em Deus e naquilo que Ele me fez e nesse poder que eu não sabia que a gente tem da mente, mas não aquela autossuficiência, não. Eu acredito que com a força dele eu consigo, porque tem hora que eu descubro umas coisas até hoje, tá? Até hoje. E vai continuar, porque quando eu estiver boa, eu estou no céu, não é assim? Então, até hoje é isso. Com a força dele, a ajuda dele, quando eu não consigo fazer, eu peço, ele me ajuda, eu vou e consigo. E você acha que, do jeito que você está falando, né? Que a gente vai levando a mãe... E essa filha que fez toda essa situação, fez essas mudanças, ela não vai se sentir, no fundo, culpada por ter largado essa mãe, esse pai, parado de... Será que, no fundo, ela não se acusa? Então, olha que pergunta maravilhosa, né? Nem eu entendo. Mas eu não sinto culpa nenhuma. E eu sentia culpa de tanta coisa. Por quê? Porque é uma coisa que eu falo até no meu atendimento. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há culpado. Sabe por que não há? Porque ela foi a melhor mãe que conseguiu ser e eu fui a melhor filha que eu consegui ser. Naquele momento, com as dores que eu vivia, com aquela fase, aquele momento ali, eu sempre fui a melhor. Então, não tem culpados. O que tem é se colocar no lugar
e fazer diferente daqui para frente. Mas eu amo minha mãe, eu acho que até muito mais, e me sinto muito mais amada, que era algo que eu não sentia, do que antes. Então, é uma coisa que, por isso que é tão libertador e leve, porque não há culpados. Mas se a gente for olhar dentro da... Eu entendi a sua pergunta, porque é uma tradição, né? Inclusive nós que somos latinos, né? Então, assim, eu falar para você, eu ganhei esse dedo no nariz o ano passado, até um pouco antes do meu pai morrer, que as pessoas não entendiam. O meu pai, que era o meu pai, que para mim era o mais importante, ele não entendeu, mas ele respeitou. E eu vi o amor dele, que mesmo ele não entendendo, eu vi que ele me amava ali. Mas as outras pessoas que estavam fora, não. Elas achavam que eu tinha que continuar, que eu não podia fazer aquilo, que eu partei meu pai de desgosto, que eu vendia a chácara que ele amava. Então, houve muito isso. Eu passei por esse fogo aí, né? Mas, na hora que eu passei por isso, a clareza era tão grande, a certeza, a consciência que eu tinha do que eu estava fazendo, que, de fato, não. E ainda vou falar agora só um pouquinho, só voltando ali. Eu tenho filhos adultos. Eu repeti o padrão da mesma forma nos meus filhos. Então, eu achava que eu tinha que fazer tudo por eles, cuidar. Porque é assim, é por isso que a mãe e o pai envolvem. Porque eles acham que a gente não vai dar conta, né? Então, eles vão lá e fazem. Minha mãe já me salvou de um monte de problemas. Só que quando eu entendi, do lado de cá aconteceu diferente também. Eu comecei a acreditar nos meus filhos e deixar que eles vivessem a vida deles. Então, hoje eu tenho os 3 filhos adultos e netos e nós não nos relacionamos pelos problemas. Nós relacionamos por quem somos mesmo. Por quê? Quando eu fico sabendo que está passando alguma coisa, eu continuo no meu lugar. Ninguém me chamou, ninguém me pediu, né? Eu, quando comecei também, eu passei minhas dificuldades. Se precisar, eles vão falar, mas, enfim, eles são adultos, hoje ele tem a família dele. Então, acaba que aquilo ali fica mais... Você está entendendo? Fica um fluir diferente. Fica muito fora fica muito na contramão do que a gente aprendeu lá atrás, sabe? Mas... é a forma que Deus fez. Você vê que o passarinho, né? Como é que eles fazem ali, né? Embora. Já começou, ele joga ali para ele voar. Então, assim, não tem... O amor não é a gente ficar ali resolvendo o problema um do outro, às vezes que era o que a gente pensava, pagando a luz do irmão, porque faltou a luz do irmão. Não, a gente está juntos ali para se apoiar, sim. E aí está passando alguma situação, tá, mas aí tem uma conversa clara. Você dá a vara para o outro pescar, entendeu? Mas não, porque senão o outro fica dependendo de você e você fica preso. Aí depois acontece de novo, como que faz? Você vai pagar de novo? Né? Você está sempre querendo socorrer o outro e muitas vezes você esquece de você mesmo, Sim. porque você está sempre achando que... Porque o padrão, hoje em dia, em muitos casos que a gente vê, eu tenho atendido vários assim, Sim. que, por exemplo, a mãe acha que, apesar do filho ter saído, ela precisa estar cuidando ainda. Isso. A filha ter saído, precisa estar cuidando. As minhas filhas são casadas. Sim. E elas se cuidam. Se precisar de alguma coisa, liga. Sim. Entende? Mas eu não fico ligando. Precisa disso. Eu não preciso porque elas são adultas. Isso. Elas Você acredita cresceram, nelas. estão cuidando da vida delas. Então, eu acho que é dessa forma que você está falando. Cada um no seu lugar. E se um precisar, se junta. Mas hoje, muitas pessoas pensam que ser mãe tem que sustentar, tem que cuidar. Isso. A avó, sustentar os netos. Sim. Eu vejo muito isso. Eu tenho os meus netos. Aí dá errado. Isso. Quando eu mudei para São Paulo, minha filha falou assim, só tem coragem? Eu falei, coragem de quê? E os meninos? Eu falei, os meninos são seus filhos. E agora eu e o papai vai curtir o que a gente não curtiu, porque a gente já criou, né, vocês. Mas, assim, o meu esposo chegou a adoecer, chegou a dar febre. Então, assim, de fato, é porque é um modo de amar que a gente aprendeu. Só que não é um modo, digamos assim, tão saudável e muito menos sistêmico como é esse que eu estou vivendo hoje. Mas tem um amor muito forte, é muito gostoso, tá? Então, se tiver dificuldade no começo você às vezes não vai conseguir, mas depois você vai conseguir e daqui a pouco sua família é uma família diferente. É muito gostoso. Agora, vamos trazer no caso de famílias que adotam de filhos adotivos. Ai, filho adotivo é melhor, sabe por quê? O filho adotivo, ele só tem que entender que o pai biológico, né, que deu ali, de fato, a vida física para ele, quem escolheu? Quem escolheu o pai e mãe? Biológico para nós, né? Foi Deus, foi o Criador. Ninguém escolhe. E existe um olhar que acho que até espírita, foi uma vez uma menina falou comigo, não, era a gente que escolhe. Eu falei, pois é, mas conscientemente. Vamos lá.
Vamos tirar a religião, vamos só falar. Quem escolhe? Ninguém. É Deus, é o Criador. Então, nós chegamos no mesmo ponto. Ele não erra na escolha dele. O que faz, às vezes, a pessoa dar uma criança para adoção? Achar que não vai dar conta de criar, enfim, não é falta de amor. Na maioria das vezes não é. Ou a pessoa está doente, realmente não está debilitada para criar. Mas o filho, ele deveria ser legal, sabe por quê? É igual quando você vai pular de paraquedas. Quando você pula de paraquedas, quando você pula do avião, você tem um paraquedas, você só tem um. É uma chance, né? Mas eles não, eles têm duas. É dois paraquedas. É um paraquedas dos pais biológicos e o outro dos pais que criaram. Então, assim, é para sentir ainda mais protegido. Porque teve o quê? O pai biológico e o pai. Só que um não substitui o outro. Então, mesmo eu tendo esse pai que me criou e o outro, como eu disse, né? Tudo bem que a história, às vezes a gente fala, nossa, me abandonou. Mas olha o outro lado dessa história. Tem um lado que esse pai te deu a vida. Nada vai ser maior do que a vida que você tem. E, além disso, é o que ele conseguiu. Você é perfeito também? Então, olhe como ser humano para esse pai, essa mãe, aceita e regozija por ter esse outro que te criou e ame e festeje também. Então, assim, é olhar para esses dois lados. Nossa, é bem assim, porque eu tenho uma paciente e ela tem essa questão, teve muitos traumas, ficou órfã aos 9 anos, então aos 6, 7 anos. Então, assim, ela carrega muito trauma com relação a essa família adotiva que não foi um ambiente muito bom. Ela já não foi bem recebida nessa família, mas por caridade acabaram acolhendo. Então, ela carrega essas dores. E aí, aqui a nossa audiência, nós temos não só, mas diversas pessoas que também carregam essas dores. A dor do abandono, a dor de conviver em um lar e se sentir um peixinho fora d'água. O que você diria? Qual é o passo? Existe um processo de lidar com isso? Uma técnica que pode fazer em casa? Uma fala? O que você pode deixar? Olha, primeiro eu quero falar para você que está me ouvindo. Você já é amado, aceito e aprovado antes da fundação do mundo. Quem te escolheu não erra, tá? Então, a gente busca isso e tá tudo bem. Os adultos que te receberam não estavam prontos, aconteceram várias coisas, mas você está aqui, vivo. Entenda isso e se acolha. Acolha essa menina que chegou nesse lugar, ou esse homem que chegou nesse lugar e não foi recebida. É o que eu disse, o errado não vai ficar certo. Uma criança não merece ficar ali, trabalhar cedo, é tantas situações que a gente escuta. Não, mas só que foi o que aconteceu, mas você está vivo. Você está vivo, bem cuidado ou não, alimentando bem ou não, de vez em quando passando fome ou comendo de tudo. Você sobreviveu e está vivo, e está aqui hoje. Então, consiga olhar para isso, consiga se amar, porque ninguém também vai amar a gente se a gente não se amar e se acolher. Né? Então, primeiro, recebe esse amor de Deus, se ame e vai amar o próximo como a ti mesmo. Inclusive, isso é um dos princípios, que às vezes a gente vai lá para o próximo. Não, ame você e depois o próximo como a ti mesmo. Acolhe essa criança que aconteceu isso. Já passou, vai mudar o que passou? Não vai mudar. E quanto mais eu resisto, mais isso ganha força. Então, na hora que você aceita no sentido de soltar, de ser grato tudo do jeito que foi, você não está fazendo um bem para o outro, não. Você está fazendo um bem para você. Então, assim, o que eu tenho para dizer é isso. E a técnica de fazer em casa? Faça como Davi, gente. O que Davi fazia? Porque está batida a minha alma. Porque te perturba dentro de mim. Ele estava falando com ele. Tem hora que eu falo de conversar com a criança interior, os outros ficam olhando assim, eu falo, gente, é falar com você mesmo, é conversar com você. Que eu acredito que esse eu interior é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Então, para quem já convidou, né, esse cavaleiro, o Espírito Santo, para estar ali, então vai trazer, você vai ter as respostas, entende? Você vai conseguir, se acolhendo cada vez mais, viver essa vida extraordinária, essa vida abundante. Não tem outro caminho para poder viver essa vida. Então, essa vida já foi nos dada. Ele não vai fazer, ele já fez. Agora é a gente que vai aprender como fazer isso e vamos lá. Existe um exercício, que até do coach que eu dou muito, você falando aí de exercício, lista lá suas características positivas, acorda de manhã e fala para você, à noite também. Se achar poucas, começa a falar o que você quer ser e não é ainda, como profecia lá, né? Eu sou linda, aí você vai falar, eu sou linda, às vezes você olha lá, nem tanto. Você abaixa aqui a voz, né, e fala, não, eu sou linda,
porque eu sou perfeita, eu sou feita em imagem e semelhança de Deus. Começa a falar coisas boas sobre você e olhar para você com mais amor, que eu acredito que é um bom começo aí, para poder se curar. Agora vamos focar naquela câmera. Estamos chegando já ao final do nosso Voz da Sabedoria. Como passou rápido. Ediana, eu quero que você deixe um recado para nossa audiência, para a sua audiência, a audiência da Deleita, que vai estar todas as audiências num só propósito aqui. Deixando ali como que faz para te encontrar, quais são os caminhos que para te acessar, para ter esse bate-papo com você, passar por esse processo de autoconhecimento. O meu arroba é Ediana Nascimento, com 2 O. E é Ediana, filha do Edgar e da Ana Maria, que eu gosto de falar para poder, porque as pessoas confundem muito meu nome, tá? E no YouTube também, eu sou Ediana. E é isso, eu estou aqui à disposição de vocês, para a gente poder conversar, para poder tá atendendo vocês. Gratidão por estar aqui, já estou seguindo, muito conteúdo maravilhoso seus, e eu estou aqui porque eu sei que aqui é um ambiente de cura, de multiplicação, e muito feliz mesmo. E vocês sigam esse canal. Não sejam bobos. Fiquem espertos. Que aqui vocês vão achar muito alimento para sua alma, não é isso? Exatamente. É o que mais a gente tem entregado, né? Sim. Temos procurado alimentar, né? Para que você possa estar espiritualmente, mentalmente e fisicamente, porque eu tenho provado nisso, né? O meu físico melhorou muito por causa dessas orientações. Que vocês possam se alimentar de tudo isso, né? E buscar conhecimento, porque a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e ela te libertará. Te libertará de vários traumas, várias situações que você passou na sua vida. E essa história sobre tudo isso que essa mocinha trouxe hoje para aqui vai te edificar bastante. Que Deus abençoe a sua vida hoje, né? Que tudo que você ouviu aqui seja realmente coisas para fortalecer a tua vida e fazer uma nova história. É isso aí, gente. Então, até um próximo episódio. Gratidão a todos vocês que já estão se inscrevendo no canal, apertando no sininho aí. Deixa seus comentários, deixa seu arroba aqui nos comentários pra gente estar te conhecendo, estar te acompanhando de perto, tá bom? Gratidão a todos vocês pela audiência e estamos chegando ao final de mais um episódio. Tchau, tchau. Bye, bye.